Eu acho que finalmente eu entendi o que diz o Salmo 91. E é justamente esse salmo que milhões de pessoas conhecem. Ele está aberto sobre as mesas, dentro de carteiras, em quadros pendurados nas paredes. Ele é lido nos hospitais, é lido em momentos de medo, em madrugadas de ansiedade. E também é lido em dias de grande aflição. Talvez você mesmo já tenha lido o Salmo 91 dezenas de vezes. Talvez você já tenha até decorado ele. Mas nos últimos dias uma pergunta, ela ficou latejando na minha mente. E se nós estivermos lendo o Salmo 91 sem de fato entender o que ele realmente quer dizer? E se as promessas extraordinárias deste salmo não começarem de fato pela proteção, mas em algo muito mais profundo? Durante muito tempo eu pensava que o Salmo 91 era um salmo sobre livramento, mas na verdade hoje eu acredito que ele é, antes de tudo, um salmo sobre permanência, sobre estar em Deus. Porque antes de Deus prometer qualquer livramento, observe isso, ele fala sobre um lugar onde poucos realmente aprendem a viver. E hoje eu quero convidar você a caminhar lentamente por este salmo, para então a gente poder estudar ele e para permitir também que ele estude o nosso coração. Vamos ler algumas partes, as partes mais importantes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Existe uma palavra que você precisa prestar bem atenção, que ela sustenta todo este salmo. Essa palavra é habitar, não é visitar, não é aparecer de vez em quando, não é procurar a Deus apenas quando a tempestade chega. Mas o sentido é diferente, é habitar. Habitar significa fazer de Deus a nossa morada. É voltar para Ele quando a alma está cansada. É permanecer quando tudo convida a fugir. É descobrir que o lugar mais seguro do universo não é uma fortaleza construída por mãos humanas, mas a presença do próprio Deus. Perceba que o salmista não começa descrevendo os perigos. Ele começa descrevendo um relacionamento. Veja, ele antes de falar sobre as flechas, as pestes, os terrores e livramentos que você sabe que contém no Salmo 91, você vê que o poeta ele fala de intimidade. Intimidade com o Criador. Porque toda a segurança que aparece depois nasce desta primeira verdade. Quem aprende a permanecer em Deus já encontrou o maior refúgio que existe. Talvez hoje muitos de nós estejamos procurando segurança nos lugares errados. No dinheiro, na estabilidade, nos planos, nas pessoas. Quem sabe até em nós mesmos. Só que repare que tudo isso pode ser abalado. Existe apenas um único refúgio que permanece quando tudo desmorona. Esse refúgio, esse lugar, é o esconderijo do Altíssimo, que não está em nenhum mapa. É um lugar que está na alma, está no ser. É aquele espaço onde o coração finalmente deixa de confiar em si mesmo e aprende a descansar em Deus. E é por isso que o salmista pode dizer:
é meu refúgio, meu baluarte, o meu Deus em quem confio. Perceba, ele não está repetindo uma doutrina, ele está fazendo uma confissão. É essa confissão que você precisa fazer. Ele conhece aquele de quem está falando. Não fala apenas sobre Deus, ele fala com Deus. E talvez seja exatamente essa pergunta que este salmo faz a cada um de nós. Não apenas você conhece o Salmo 91, mas a pergunta fundamental, crucial é: você habita, você que me ouve, você habita no esconderijo do Altíssimo? Veja o versículo 3 e 4. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. Que sensacional, que imagem linda, bonita. Deus poderia ter escolhido qualquer símbolo, uma fortaleza, um castelo, um exército, mas ele escolhe uma imagem de uma ave protegendo seus filhotes. Por quê? Existe força, mas também existe amor, ternura do Criador para conosco. Existe poder, mas também existe cuidado. O Deus da Bíblia nunca protege apenas com autoridade, ele protege com amor. Todos nós conhecemos o medo. Alguns medos aparecem durante o dia, outros chegam quando a casa silencia, quando a madrugada parece longa, quando a ansiedade fala mais alto do que a esperança. O salmista conheceu esse coração. Por isso ele continua dizendo: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você consegue ver algo importante nisso? O texto não diz que o medo deixará de existir, ele diz: não te assustarás, é diferente. A fé não nega que existam noites escuras. Ela nos ensina que nenhuma noite é maior do que a presença de Deus. Talvez hoje o seu maior inimigo não seja uma peste, nem uma guerra, mas uma preocupação que não lhe dá descanso. Uma notícia que abalou seu coração, uma culpa antiga, uma tristeza silenciosa, uma decepção com alguém que você amava, uma ansiedade que insiste em voltar. O Salmo 91 não ignora essas batalhas. Ele apenas nos lembra que elas nos governam a última palavra. Ele apenas nos lembra que elas não governam a última palavra. A última palavra, ela pertence a Deus. Quando fazemos da presença de Deus a nossa morada, o medo ele deixa de ser senhor da nossa alma. Veja o versículo 9. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Pois aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que nenhum tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. O salmista repete exatamente aquilo que ele disse no início, percebe? Como se quisesse nos lembrar de algo que facilmente esquecemos. Toda promessa deste salmo nasce dessa decisão: fazer de Deus a nossa morada.
Em seguida, ouvimos uma das promessas mais conhecidas da Escritura: porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Que consolo extraordinário! Deus cuida de nós de maneiras que quase nunca percebemos, a livramento dos quais teremos jamais conhecimento, há perigos dos quais nunca saberemos, há portas que Deus fecha em silêncio, há caminhos pelos quais Ele nos conduz sem que jamais entendamos tudo. Mas talvez exista uma promessa ainda maior que a proteção dos anjos, a certeza de que Deus nunca abandona aqueles que fazem dele a sua morada, porque os anjos apontam para algo maior. Eles são servos. O Senhor é o refúgio. Às vezes queremos que Deus explique cada sofrimento, cada demora, cada luta. Mas o Salmo 91 nos oferece algo ainda mais precioso do que respostas. Ele oferece a companhia. A presença de Deus vale mais do que a explicação de todas as circunstâncias. Você concorda? Você crê? Talvez seja justamente isso que transforma o coração. Não descobrir por que todas as coisas aconteceram, mas descobrir em todas elas que Deus jamais deixou de estar presente. Veja o versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Aleluia. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Perceba algo extraordinário. Até aqui era o salmista quem falava, mas agora é o próprio Deus quem toma a palavra. Aleluia. É a primeira coisa que ele diz, não é porque ele foi perfeito, não é porque nunca pecou, nem Deus ele diz porque nunca teve medo, mas Deus ele diz porque a mim se apegou com amor. Eu te convido a você se apegar a Deus hoje com amor. Essa talvez seja a frase mais bonita de todo o Salmo 91, quem sabe de toda a Bíblia. No centro da vida cristã não está o medo, nem a culpa, nem o desempenho. No centro está um relacionamento, um coração que escolheu permanecer perto de Deus. A palavra apegar-se transmite a ideia de alguém que não quer soltar, que permanece, que confia, mesmo quando não entende, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando a tempestade continua. Então Deus faz a promessa que atravessa os séculos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Que consolo existe nessas palavras. Deus não diz apenas eu tirarei você da angústia. Ele diz algo ainda maior, eu estarei com você na angústia. Talvez durante muito tempo tenhamos lido o Salmo 91 procurando uma garantia de que nunca sofreríamos. Mas o Deus que promete, e o que Ele promete é infinitamente mais precioso. Ele promete a sua presença, porque o maior milagre da fé nunca foi viver sem lutas, foi descobrir que jamais enfrentamos essas lutas sozinhos. O salmo mais poderoso, ele termina dizendo: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. No fim de tudo, essa sempre foi a maior promessa. Não apenas a proteção, não apenas o livramento, mas a salvação. O Salmo 91 começa no esconderijo e termina na eternidade. Ele nos conduz da confiança à comunhão e da comunhão à esperança. Talvez hoje Deus esteja fazendo apenas uma única pergunta ao seu coração.
E esta não é. Você conhece o Salmo 91, mas sim, você tem feito de mim a sua morada. Porque quem aprende a habitar em Deus descobre um refúgio que nenhuma tempestade pode destruir. Bem, se esta oração falou ao seu coração, eu quero convidar você a fazer aqui embaixo nos comentários uma declaração. Escreva aí embaixo: o Senhor é o meu refúgio. Ele é o seu refúgio? Então escreva aí, confesse, declare isso nos comentários, que eu quero estar lendo todos eles e também interagindo com você, tá bom? Se o Senhor é o seu refúgio, compartilhe este vídeo com alguém. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aí o seu like. Lembre-se que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e até a próxima.